Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente vai dar uns minutinhos para que mais pessoas consigam acessar. Em seguida, os meninos começam a apresentação daí. Quando começar, Jane? Pode começar, Manuel. Maravilha. Muito bom dia, pessoal. Mais uma vez agradeço a presença de todos aqui em mais um webinar da Drop Hill. Como todos sabem, toda terça-feira às 10 horas até o final do ano, a Drop Hill preparou ah, várias séries, né? São 5 séries que vão ser compostas aí com diversos episódios de webinars para falar sobre assuntos relacionados a segurança cibernética, segurança da informação e conformidade. E nós estamos aqui no 11º episódio da série Ransomware, onde nós vamos falar sobre um assunto aí extremamente estratégico relacionado à investigação forense, da resposta a incidentes ao fortalecimento da segurança digital. E nesta manhã a gente tem uma presença aqui do ilustre amigo Emerson Vente. Para quem não me conhece, primeiramente, eu sou Manuel Ramos, sou diretor executivo da Drop Hill, também um dos fundadores. Junto comigo aqui está o delegado Emerson Vende, uma referência no cenário nacional de investigação e também delegado da Polícia Civil. Vou passar a palavra para o Emerson se apresentar. E na sequência também o Carlos Munhoz, nosso especialista em segurança ofensiva aqui na Drop Hill também. Tá? Emerson, por favor. Bom dia, Manuel, bom dia, Carlos, bom dia a todos que nos acompanham aqui. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite da DropRill de participar desse webinar importante para discutir essa temática que tem afetado aí, olha, um grande número de empresas, de pessoas no Brasil e no mundo. Fico aqui lisonjeado com o convite e certamente com a grande responsabilidade de tentar contribuir para essa discussão. Fico à tua disposição aqui. Importante, né? Sou mestre e doutor pela Universidade de La Salle, aliás, a La Salle fica na mesma cidade que é a sede da Drop Hill, que é Canoas. Exato. Então, e Esse também ano ou ano sou. passado que você também está virou professor da La Salle agora? Isso, esse ano. Esse ano Legal, eu legal. virei professor lá. Também tenho vários livros publicados. Está aí na tela o meu LinkedIn. Quiser me adicionar, sou também co-founder da WB Educação e também co-founder da Sherlock AI, que é uma empresa voltada aí à questão do segmento de fontes abertas, ou seja, uma plataforma integrativa de dados em fontes abertas. Costumo dizer, não é data broker, é fonte aberta mesmo, né? Ou seja, algo que se possa utilizar, inclusive, para investigação forense, que é um dos temas do webinar de hoje. E é legal até comentar sobre fontes abertas, que o Emerson também ele foi o mentor da criação do grupo, né? Não, a gente não chama de grupo, é como se fosse uma confraria, né, Emerson, que se chama o Isso, Cinte Cachaça, que isso hoje aí. que é um encontro que a gente que é realizado aí em diversas capitais e cidades do Brasil. A Drop tem o prazer de ser uma das patrocinadoras, junto com a WB também, né, Emerson? Uhum. Onde a gente fomenta, né, a comunidade de investigação
através de fontes abertas também, né? Próximo Então, encontro, Belo Horizonte, dia 5 de junho. Já temos lá em novembro uma agenda também em Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, com certeza terão este ano. e também, quem é do Espírito Santo, cliente do Drop Hill da nossa Isso, unidade de perfeito. lá, nós também vamos levar a fazer o primeiro Ocinte na cidade de Vitória ou Vila Velha, que é do lado ali, e Vila Velha até Isso. é um dos locais que a gente tem escritório lá, e em São Paulo também. Então, a Drop vai estar presente aí, junto com Emerson, ah, apoiando cada vez mais e fomentando essa importante comunidade, porque a gente sabe que nossos grupos são pequenos e tem uma carência também de aproximação de profissionais. Carlos, por favor. Bom dia, pessoal. Então, me apresentando, só trabalho aqui na Drop Hill, na área de Red Team. Dou um apoio pro pessoal quando a gente faz alguma investigação, também análise forense. A gente trabalha aí nessas frentes. Vou estar junto O, com o Emerson e com o Manuel hoje. isso, o Carlos já apresentou alguns webinars daqui dessa série de Hansard também, né? Para quem não sabe sobre essa série, nós estamos aqui no 11º, tem mais 5 episódios. Semana que vem nós vamos falar um pouco também sobre Thread Intel, e olha só, a gente está falando de OSINT faz todo sentido, tá? Utilizando ferramentas de fontes abertas e também, é óbvio, algumas pagas, tá? E na próxima semana nós vamos estar falando exatamente sobre monitoramento e investigação em tempo real dentro do cyberespaço, através do termo Thread Intel. Mas vamos lá. Hoje, então, nós vamos ter uma programação rápida aqui. Eu vou falar brevemente sobre o conceito de análise forense. Depois seguiremos aqui falando um pouco sobre a dor de mercado, apresentando alguns frameworks também, e vamos focar em um específico, no niche. Vamos falar apresentar um estudo de caso. Na sequência também, vamos falar como que a gente comunica às autoridades competentes, e também o Emerson, por ser delegado de polícia, e com várias literaturas já publicadas sobre o tema, ele também vai mostrar e vai explicar para nós como que as autoridades hoje tratam quando recebe algum tipo de um boletim de ocorrência, algum tipo de denúncia, como que as autoridades trabalham dessa frente. Por fim, como a comunidade ainda é muito pequena no Brasil, né, por mais que a Drop Hill aqui também, esse nosso webinar, ele tem um skill técnico, mas não vou ser hipócrita, ele também tem um skill comercial para apresentar o serviço da Drop Hill. Porém, nós temos uma carência de profissionais especialistas dentro dessa frente, e também aí o Emerson vai explicar como a WB, né, apoia na formação de perito, né, de especialistas na área de investigação forense. Por fim, nós temos uma sessão de perguntas e respostas, e para finalizar, nós teremos sorteio de brindes. Mas vamos direto à prática mesmo. O que é a forense digital? Ele é um processo focado para investigação, contenção, preservação, análise e apresentação de evidências digitais, tá? Com o objetivo que tudo que for analisado, tudo que for coletado, sejam informações íntegras, né, válidas e também totalmente aceitáveis do lado legal, né? Ou seja, não é muito simples, por exemplo, de eu apresentar uma determinada prova num processo judicial, por exemplo, eu posso falar, o Emerson também pode me corrigir, posso falar alguma coisa errada, de apresentar uma prova sem uma legalidade no meio dela, como aquela prova também foi coletada. Isso pode inviabilizar aquela prova e não ser aceita, por exemplo, dentro de um processo judicial. Então, a análise forense ela tem essa obrigatoriedade de fazer o processo da forma correta para que não tenha nenhum problema lá do outro lado dessa prova ser aceita ou não. Manuel, só para Claro. complementar teu conceito, acho importante. No Brasil, a gente tem dois referenciais, né? Um deles normativo, que é o Código de Processo Penal, a partir de 2019, previu a questão da
cadeia de custódia, preservação, através ali na sequência dos artigos 158, e em complementação, naturalmente, se usa a ISO 27037, que é o grande standard, por assim dizer, que todos os peritos, tanto oficiais quanto não oficiais, né, ou seja, não concursados, acabam utilizando em complementação às orientações normativas. Bem colocado. A gente depois, lá no final, vocês vão ver que a gente vai falar do framework do Niche e depois, no final, a gente mostra como funciona dentro da Drop. E dentro da Drop é exatamente a gente segue o processo do Niche, porém, em conformidade com a 27300, com a própria ISO 27037. 037. Tá? Por que eu vou acionar também? Primeiro, para identificar o que realmente aconteceu, né? Sem mentiras no meio do caminho, por isso que eu coloquei aqui identificar a verdade. Preservar, então, novamente, as evidências com validade jurídica, que já comentamos ali antes. Apoiar as investigações internas e processos judiciais e mitigar impactos, né? Ou seja, além de mitigar esses impactos, como a gente está falando de incidente, então, ou seja, eu vou acionar quando ocorre algum tipo de incidente, eu tenho que aprender com isso para que isso não ocorra novamente. Então, a gente aprende muito também com os incidentes que vêm acontecendo. E atender às exigências legais, regulatórias e também de conformidade. E daí, quando que eu aciono uma forense digital? Tá? Em resumo, o que está embaixo aqui, na parte amarela, acionar sempre quando houver alguma suspeita. Tivemos alguma suspeita, aciona uma análise forense. Tá? Isso garante que quanto mais rápido eu acionar, mais chance eu vou ter de sucesso. Tá? Então, eu sempre vou acionar quando ocorrer um incidente cibernético, uma fraude, conflitos internos, demandas legais, sistemas de alertas e diversas outras situações. Às vezes chega casos aqui na Drop para nós de coisas muito inusitadas. Vou dar um exemplo de um dos poucos casos. Teve uma empresa que teve uma fraude de Pix, que saiu da conta dela, valores milionários, e o próprio banco, né, acionou uma forense digital para acessar os equipamentos do cliente. A Drop foi contratada pela defesa para acompanhar o processo de análise forense do banco. Então, vem situações que são muito distintas, cada caso é um caso, e por isso que é uma disciplina, para quem tem interesse nessa área de investigação digital, para quem gosta de desafio, ela é muito bacana por causa disso, porque cada dia a gente, acho que praticamente a gente nunca pegou um incidente parecido, né? Tirando o que a gente já está acostumado aqui de empresas que infelizmente batem na Drop quando o problema já aconteceu, sofrer algum tipo de incidente de ransom, por exemplo, e tentar entender a magnitude desse incidente. Tá? Então, é exatamente o que eu estava comentando aqui, sobre as dores de mercado, né? Então, a investigação forense ela pode ser aplicada em qualquer tipo de incidente. Desde, por exemplo, um simples phishing que o atacante envia e compromete um usuário, tá? E daí a análise forense a gente vai ver até onde que esse cara aqui, o que ele conseguiu fazer. E a análise forense, através dela, que a gente vai identificar os passos desse cara dentro da organização que, por exemplo, gerou uma movimentação lateral, se esse cara conseguiu fazer uma exfiltração ou não de dados, se esse cara conseguiu criptografar ou colocar, por exemplo, um ataque de ransomware, aqui estou num exemplo, né? Explorou uma vulnerabilidade também, fez uma movimentação lateral, comprometeu o ambiente, e como nossa série aqui é de ransomware, vamos pegar o exemplo de ransomware mesmo, ele encriptou os equipamentos, mas antes dele encriptar, será que esse cara não deixou uma reba lá, já salva no backup quando o cliente restaurar, para, de novo, fazer o processo de encriptação novamente?
quando tem uma fraude digital também, que afeta faz uma lesão aos seus clientes também, um site de phishing, por exemplo, isso aí, o Cint, ajuda bastante dentro dessa linha, a partir de Threat Intel, verificar se realmente, se realmente esse incidente ocorreu, qual é o dano que eu fiz para os meus clientes, e isso aqui automaticamente começou a gerar perdas financeiras e ações digitais para os meus clientes. E o pior também que a gente está falando é o comércio e exposição de dados feito pelos atacantes, porque a gente sabe que hoje não existe mais só o caso de encriptar, a gente sabe que muitos desses passos que um atacante faz é um passo legítimo, muito difícil hoje pelas tecnologias tradicionais de proteção de endpoint de identificar esse cara. Por isso que nós temos que ter várias camadas e por isso que nossa série de webinars tem 16 episódios, porque a gente trata de cada uma dessas partes. E nesse caso, usando esse mesmo cenário, esse mesmo slide, quem acompanha nossos webinars, nós usamos muito ele, a gente está exatamente na situação que ocorreu o incidente. Né? E é por isso que daí a gente aciona, tá, a investigação. E agora, o que a gente vai fazer? Sofremos o incidente e quais são os passos que nós temos que seguir para trabalhar tanto na contenção quanto também na recuperação da nossa organização. Tá? E não é simplesmente, eu vi que teve vários dados que foram vazados dentro da minha organização. Eu não preciso comunicar a ninguém. Não, a gente tem a obrigatoriedade legal, a organização tem essa obrigatoriedade, e por isso que a análise forense ela vai te ajudar nisso aí, e vai ajudar também na defesa em caso de algum tipo de processo judicial. Por exemplo, a Drophill tem um e-commerce e tem vários cadastros de diversos clientes. Se essa base de dados for comprometida, consequentemente, eu tenho uma obrigatoriedade legal, né, pela própria LGPD, por exemplo, de proteger, de comunicar o titular do dado e também a sociedade sobre esse tipo de incidente e o que a gente está fazendo. Né? Então, seguindo aqui. Hoje existe diversas metodologias aqui. Carlos, quer falar um pouquinho delas já? Sim, então, começando a falar das metodologias, as principais que a gente foca aqui é o NIST, o SP886, e a ISO 27037, como o Manuel comentou também, que são basicamente frameworks que dão uma direção, digamos assim, para a gente ter um processo contínuo, né? E um processo confiável, né? De a gente executar ali as ações até chegar numa saída, normalmente uma evidência, que seja íntegra, que seja válida juridicamente ali para investigações, né? Pode Isso. passar. A gente vai Exato. focar então bastante no nicho, né? Isso, a gente vai focar no nicho, porque é a mais utilizada no mundo aqui, mas tem alguns modelos que são bem interessantes. Por exemplo, a CPO, né, do Reino Unido, que é focado para... é utilizado muito pelo Departamento de Polícia também, né? E é específica, óbvio, para qualquer método de investigação, mas ao mesmo tempo também tem seções relacionadas à investigação forense. Tá? Mas como o Carlos comentou, nós vamos hoje aqui, não tem como impossível a gente falar de todas. Essa DFRWS, né, a Digital Forensic Research Workshop, também é bem conhecida, é muito utilizada também no mercado, mas as líderes daqui são exatamente a do Niche e a própria ISO. Então, a do nicho, ela entra bastante aqui no nosso webinar, que é realmente introduzir a investigação forense na resposta a incidente, né? Então, introduzir um processo dentro de outro, basicamente. Pode passar aí, Manuel. Aqui está a capa aqui do SP886, a gente tem o link ali para referência, né? Então, é um documento bem técnico, quem quiser acessar. E ele é um documento público, né? Todos esses documentos que a gente apresentou aqui são documentos públicos, são disponíveis e são referências de mercado, né? E aqui a gente traz o processo do NIST, então, que é basicamente 4 etapas, né? A coleta, o exame, a análise e o relatório. Então, vocês podem ver ali, por exemplo, na coleta, a gente traz ali no canto o dispositivo, né? O que que é isso? É basicamente a coleta do dispositivo físico. Depois a gente transforma isso em dados, né? Fazendo um exame no dispositivo físico, a gente transforma isso em dados. Dados a gente
agrega esses dados para transformar em uma informação. E essa informação que a gente encontrar, a gente vai formular uma evidência, né? Até é comum a gente utilizar, por exemplo, tem um guia da polícia para questão de quesitos, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso, a gente tem que formular hipóteses e nessas hipóteses a gente tem alguns quesitos que a gente tem que responder. Até o Emerson acho que pode falar mais a fundo dessa questão de quesitos. E aí a gente basicamente vai procurar informações para responder esses quesitos ali para transformar isso numa evidência, né? Eu só me meter. É que, na verdade, são lógicas um pouco diferentes, né? Quando tem um incidente, geralmente no âmbito empresarial, no âmbito corporativo, a lógica do relatório de forense, ele já vem com aquilo que foi observado pelo analista forense ali. Quando isso não impede de quando a autoridade policial receber esse relatório junto com o boletim de ocorrência, com a notícia crimes, a forma formal que for, né? Desculpa a redundância, se possa fazer um novo pedido de análise pericial e aí sim com quisitação feita pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, a depender. Então, tem lá as perguntas pontuais, né, que podem ser feitas e respondidas nessa análise forense, geralmente feita, no caso da Polícia Judiciária, por um perito oficial, né? Existem situações em que o processamento se dá em sede de juízo e o juiz entende por nomear um perito judicial, não necessariamente um perito oficial, e aí geralmente às custas da parte interessada, né? Show. Então, entrando em cada etapa aqui, pode passar para a etapa de coleta, mano. Então a gente tem a etapa de coleta, né, que é basicamente onde a gente vai coletar a evidência. Então o Manuel comentou que cada caso que chega aqui na Drop é um caso diferente, exatamente porque cada dia que passa a gente tem algum dispositivo novo que pode conter dado, né? Então, dando um exemplo, lá pode ter uma geladeira que tem uma câmera que pegou alguma coisa que aconteceu na cozinha. Isso pode acabar virando uma evidência mais para frente, né? Ou um exemplo mais prático, que provavelmente mais comum. Tem muitos carros que já tem GPS integrado, tem inteligência integrada dentro do carro, com todos esses dados que tem dentro do carro, a gente pode montar, por exemplo, todo o caminho de GPS que um carro fez desde sair de um local até ir para outro. E tudo isso pode acabar virando uma evidência digital na frente, né? Então, a coleta é justamente ir lá, pegar o dispositivo físico aqui, normalmente, pode ser aqui também questão de coleta de logs, né? Então, quando a gente fala ali, por exemplo, em SOC, a gente tem um CIEM que coleta logs de várias máquinas ao mesmo tempo. Mas aí a gente está falando mais questão digital mesmo, né? Mas trazendo aqui para o dispositivo, que é mais visual, né? Que a gente consegue imaginar lá um HD sendo retirado de um computador para ser mantido em um local seguro, normalmente, esse HD, ou um celular que foi encontrado em uma cena de crime, por exemplo. Tudo isso é a parte de coleta do dispositivo. E aqui nessa coleta já começa a nossa cadeia de custódia, que a gente chama, que é basicamente a gente vai anotando tudo que acontece com aquela evidência que foi coletada. Então, por exemplo, foi coletado lá um HD de um computador. Esse HD ele tem que ser anotado, tem que estar lá na cadeia de custódia falando, no local tal, foi retirado o HD utilizando uma luva anti-estática, por exemplo, para não causar nenhum, para não quebrar a integridade ali do HD, basicamente. E foi feita uma cópia, né? Normalmente, no processo forense, para manter a integridade da evidência, o ideal é ser sempre realizado uma cópia. Então, por exemplo, de um HD, a gente faz uma cópia, um clone do HD para outro HD e a análise, o exame, a análise, as próximas etapas, elas são feitas em cima da cópia, justamente para a gente não interferir em nada da evidência real, né, da evidência que foi coletada, e a gente mantém íntegro, então, a nossa evidência, a nossa prova ali, a nossa coleta, né? Pode passar, Manuel? Perfeito. Até comendo, pegando o gancho de dispositivos, né? A Drop vem fazendo muito trabalho de análise de segurança em dispositivos da área da saúde, né? De empresas brasileiras que estão entrando, por exemplo, no mercado norte-americano e precisam de uma certificação chamada FDA. Essa certificação ela passa por uma série de quesitos de análise de segurança, e um dos pontos que ela bate muito na tecla é a questão de preservação dos logs
e da segurança dos próprios logs, né? Dentro desses nossos testes são muito equipamentos, por exemplo, de bomba injetora de medicamento e também questão relacionada à respiração, tudo, enfim. E isso chega, esses equipamentos para nós. A gente fez um cliente, acho que um começou a indicar para outro, e às vezes vira até parece um quarto de um hospital, uma sala da Drop aqui, porque esses equipamentos ficam lá apitando e a gente fica fazendo as simulações do ambiente. E um ponto interessante dentro dessa certificação da FDA é a proteção dos logs, que isso é o que vai garantir a coleta que a gente está falando aqui. E se, por exemplo, lá a gente, por exemplo, dentro de alguns testes, a gente consegue, quando em algum sistema estavam vulneráveis, a gente, por exemplo, fazer uma alteração remota nesses sistemas para mudar a, a dosagem em um determinado paciente. Isso pode gerar a morte de um paciente. E se caso ocorresse uma análise forense em cima desse dispositivo, aí é o ponto que eu estou pegando desse item. Nós vamos ter logs que mostram todas essas informações, de onde que veio, quem fez, qual é o usuário que saiu, né? Qual é o horário, qual é o momento que aquilo ali foi trocado. Então, essa parte de coleta é essencial. Eu me lembro quando eu estudei forense na época da faculdade, alguns anos atrás, eu não quero muito falar minha idade aqui. Primeiro ponto que a gente falava é o seguinte: pô, o computador tá ligado, mandava já ninguém mais toca, porque se desligar o computador e desligar o computador, eu posso perder o que está na memória, né? O que está ali naquele momento sendo processado. A primeira coisa é fazer um dump de memória. Então são coisas assim, isolar a área, tudo, né? Então a coleta é o ponto primordial aí da gente pegar os dispositivos certos, identificar em volta o que tem de mais de dispositivos, para que a gente consiga aí coletar um maior número de informação para depois processar ela e identificar ela com mais calma. Show. Então, indo para a parte do exame, né, que é justamente depois que a gente coletou esse dispositivo, aqui dando um exemplo de um HD, por exemplo. Quer Ah, compartilhar aí na prática aí, pode tua ser, tela? eu E vou mostrar compartilhar aqui. exatamente essa telinha aqui, em vez de ficar mostrando só o slide, né? Sim. Vou compartilhar aqui então. Roubei a tela já. Estão vendo aí? Uhum. Então, Sim. basicamente, a parte do exame aqui a gente está usando um HD até de teste, né? Então, a ideia aqui desse HD que foi escolhido aqui, ele é realmente para estudo, então não tem nada confidencial aqui. Depois eu passo o link para o pessoal acessar ali o relatório completo desse HD, né? Mas basicamente foi coletado um HD, então aqui no caso a etapa de coleta a gente fez o download do HD, né? Então não tem muito essa questão de física, mas aqui igual. A gente coletou e aí vem a parte do exame. A parte do exame é justamente pegar e carregar. Normalmente a gente utiliza softwares para isso. Aqui eu estou usando o Autopsy, que é um software open source, que ele vai remontar aquela imagem, né? Ele vai pegar tudo que tem dentro daquele HD e vai tentar remontar isso num sistema de arquivo. Aqui, por exemplo, aqui é um NTFS, né? E aí, basicamente, a gente transformar, né, aquele dispositivo que a gente tem em dados. Aqui a gente só tem dados na tela, então, por exemplo, aqui eu consigo ver um monte de dado que eu ainda não transformei isso aqui em nenhuma informação, né? E aí vocês podem ver até que tem questão aqui de arquivos deletados. Então, por exemplo, quando a gente deleta um arquivo, normalmente o que acontece? O sistema de arquivo ele só remove o identificador daquele arquivo. Ele fala assim, ó, aquele arquivo que estava guardado lá na posição 01 agora não está mais lá. Porém, os bits que são subsequentes daquela posição, eles ainda ficam ali. Eles estão esperando alguém sobrescrever eles, basicamente, na memória. Enquanto eles não são sobrescritos, a gente consegue recuperar eles. Então, por isso, até quando a gente tem, quando o Manuel comentou um dispositivo que está ligado ainda, ele pode estar processando alguma coisa na RAM, pode ter informações dentro da memória RAM que a gente pode capturar. Ou também no HD, né? Se a gente começar, por exemplo, a fazer ações dentro desse dispositivo, sei lá, abrir um navegador. Só no abrir um navegador, tu já está escrevendo logs no sistema do Windows, né? E esses logs podem estar sobrescrevendo logs antigos que estavam ali, ou até arquivos que estavam deletados no HD. Então, por isso, realmente, que a gente não pode mais encostar quando tem um computador ligado, tem alguma máquina nesse sentido, né? E tudo isso vira dados, então, que vão virar mais para frente, que vão ter que ser analisados, né? Que é justamente a etapa de análise. Até eu já vou falar da etapa de análise aqui. Isso eu ia Ah, falar para ti já passar aqui. e a parte da análise é basicamente a gente procurar aqui nesses dados que a gente tem
procurar por informações que sejam úteis para nós. Aqui eu já vou pular, aqui, basicamente para mim aqui o Word Search aqui, que eu vou ver que tem esse arquivo XLS aqui, que é basicamente o arquivo. Esse aqui é um caso de informações confidenciais que foram extraídas da empresa, né? E aqui a gente consegue ver esse arquivo que foi enviado, então, para fora. E esse arquivo a gente pode ver lá que tem o nome dos funcionários, qual o salário, qual é o Social Security Number, né, que seria o CPF dos Estados Unidos. E aqui a gente consegue recuperar esse arquivo. E ainda, né, na etapa de análise, aqui o Autopsy ele já traz algumas análises prontas, digamos assim, para nós. A gente consegue ver aqui na esquerda tudo que o Autopsy automaticamente analisou para nós, né? Então, por exemplo, aqui buscando por e-mail messages, deixa eu abrir aqui as mensagens. E aí tem dentro de um usuário, né? Tem esse usuário default aqui. E aqui a gente consegue ver todos os e-mails que foram enviados. E a gente consegue ver aqui, né, que tem um arroba m57.biz, então, que é a empresa aqui, nesse caso, que tá sendo a vítima, né? E aí, a gente vai chegar aqui, basicamente, na etapa de análise. Depois de ler todos esses e-mails aqui, a gente basicamente chega em um e-mail arroba Hotmail. Deixa eu ver se eu encontro ali rapidamente. Que foi um e-mail utilizado então para extrair aquele arquivo de informações confidenciais. E aí, extraindo aquele arquivo, acaba se categorizando um incidente, né? Porque foram informações confidenciais saindo da empresa. E é basicamente o caso que a gente traz para análise aqui, né? Então a gente teria que pegar lá o arquivo, então o m57bis.xls, ele seria aqui a primeira evidência, digamos assim, né? Porque ele é o que contém as informações confidenciais da nossa análise. A gente consegue ver quem foi o criador do arquivo, por exemplo. E esse Uh, arquivo, Carlos, tu já recuperou ele? Esse arquivo, no caso, ele não estava deletado, ele só estava no sistema de arquivo normalmente. Perfeito. Aqui a gente vai garantir a integridade dele e ao mesmo tempo já abrir ele, podendo abrir ele e mostrar também o conteúdo em outro local, isso? Eu posso extrair ele aqui, e aí eu já abro ele também. E eu mostro exatamente isso, né? O arquivo foi extraído. Deixa eu abrir ele aqui. E aqui, claro, no cenário ideal, essa investigação ela já estaria sendo feita em cima da cópia do arquivo, da cópia do HD, né? Então o HD real ele ainda está mantido intacto e a gente está fazendo essa análise em cima de uma cópia. E aqui a gente consegue ver o arquivo recuperado, então, né? A gente extraiu lá daquela. A gente fez o exame, a gente pegou os dados mostraram que tinha aquele arquivo, a gente extraiu aquele arquivo e manteve ele aqui como nossa evidência, né? Então, seria anexado ao relatório futuramente, né? Depois a gente vai mostrar a parte relatório. E aqui está o arquivo que foi extraído, né, para a internet. E aqui, deixa eu só voltar lá no e-mail. Deixa eu ver se eu acho rapidamente o e-mail aqui que foi utilizado para extração. Ah, deixa eu ver aqui. Possivelmente esse gmail.com. Aqui, ó. Ele mandou então o arquivo lá. Thanks for the file, né? Então, obrigado pelo arquivo. Ele mandou para um Gmail, então ele está mandando para fora da organização uma, uma informação confidencial da empresa, né? E aqui a gente pegaria esse e-mail aqui, basicamente. A gente pode extrair ele também. E aí salvar ele. E aí seriam as nossas duas evidências aqui que a gente trouxe da nossa etapa de análise, né? E seria basicamente isso. Depois disso aqui, a gente pega essas duas evidências, a gente monta o relatório. O relatório, normalmente, a gente monta uma timeline do que aconteceu, né? Então, a gente monta lá desde a identificação. Aqui, obviamente, eu fiz de uma maneira rápida para não consumir muito tempo do webinar, né? Mas a gente demonstraria, né, que foi encontrado o arquivo, qual usuário é o dono do arquivo, que tempo que aquele arquivo foi modificado, e depois o envio do e-mail, né? Quando que aquele e-mail foi enviado. Até a gente pode ver que tem um spoof de e-mail aqui, né? Então o from aqui a gente consegue ver que ele é de uma pessoa interna, mas na verdade o e-mail ele está fazendo um spoof de. Basicamente, quando a gente mostra no e-mail que está sendo de uma pessoa, mas é de outra pessoa. A gente consegue detectar esse spoof aqui. E tudo isso a gente teria que botar no relatório, acompanhado das evidências anexadas aqui, né? E aí a gente pode passar para a parte de relatório, pode voltar aí na apresentação, Fechou. Manoel? Então, fala quando vocês já estão vendo. Sim, estamos vendo. Então, a gente estava exatamente nessa etapa de exame, né, dos dados. Aí o Carlos ele avançou e foi para
exatamente a partir do processo de análise de informações. Tá? Aqui explica um pouco esse caso aqui dessa tela aqui, Aham. Carlos, que eu Esse acho que é caso aqui legal. é de um estudo de caso de ransomware, então ocorreu um incidente de ransomware, e aí tinham dados ali, tinha uma tabela com bastante dado, até dado bastante ocultado, né? Então utilizando algumas técnicas ali de codificação de dados, e basicamente um perito ali fez a análise manual daqueles dados, e ele identificou ali que aqueles dados codificados eles redirecionavam, né, para algumas URLs maliciosas, então por exemplo URLs de arquivos, sistema de arquivo, até tem questão de profile na Steam ali seria outro caso, né? Esse aí me Ah, lembra, Carlos, Emerson, me lembra aí as análises de trabalho de malware do Felipe, né? Do Felipe Pires, né? Da Senha Segura. A Senha Segura é concorrente do Drop Hill. O Drop Hill trabalha com CyberArk e Vault One, mas a gente tem um grande amigo em comum. E o cara hoje, ele é perito em análise de malware pela Senha Segura, né? Análise de ameaças, digamos assim. Isso. Sempre dá palestras aí também na OSINT, nos eventos. Eu encontrei com ele na RSA e ele faz exatamente essa análise aprofundada das ameaças, né? Tem várias palestras deles, vocês pesquisam ele ali depois, tanto no YouTube como no Instagram. Eu posso botar depois no chat aqui o login dele. É um cara muito legal para a gente seguir. Ele lançou um artigo há 2 meses atrás, importantíssimo sobre investigação também, ah, que foi divulgado no mundo inteiro. Ele não mora no Brasil, mas é brasileiro e é um grande amigo em comum meu e do Emerson também, que ele faz exatamente essas análises mais aprofundadas dentro desse ponto. Por exemplo, de PDF malicioso, enfim, né, Emerson? E organizador do Red Team Village, né? Tanto no Isso, B-Sides, esse ano ele não pôde estar presente, mas e na Hackers to Hackers também lá no final do ano. Então, é uma boa oportunidade para acompanhar o Felipe Pires aí. perfeito, perfeito. show. E aí pode passar para a etapa de relatório, mano? E aqui, então, a parte de relatório aqui, a gente trouxe a capa do relatório da Drop, né? A gente não pode. O que tem abaixo dessa capa é tudo informação Infelizmente não confidencial. fizemos um relatório específico para o webinar, né? É, exatamente. E aqui a gente trouxe um exemplo de evidência, que basicamente a gente mostra ali um log do Windows que o administrador fez login na máquina, às 3:30 da manhã, né? O que não é uma atividade comum normalmente. E aí isso a gente traz como uma evidência, também estaria descrito no relatório, junto com uma timeline, né? Então, por exemplo, o administrador ele logou na máquina às 3:30, teria a evidência desse login às 3:30 da manhã, e na sequência ele fez uma ação de instalar um monte de executável em várias máquinas, por exemplo. E aí transformando numa proliferação de ransomware ali, aqui no exemplo, né? Que até foi o caso que aconteceu aqui. Mas realmente a etapa de relatório é pegar essas evidências, pegar essas informações que a gente juntou na etapa de análise, e transformar isso, né, trazer aqui para um relatório, e principalmente, né, ter a certeza, né, no relatório é importante que essas informações sejam íntegras, tenham seguido todo o processo da forense ali para elas se manterem com um nível adequado, né, que é necessário para esses tipos de investigações. E aqui tem um simples exemplo de um log que teoricamente é fácil de identificar ele, né? Mas todas aquelas análises também, por exemplo, que o Carlos mostrou no compartilhamento, também entrariam aqui essas evidências desses arquivos, o hash desses arquivos, né? Todas essas informações que são essenciais para a preservação também das evidências, né? Isso. E aqui a gente Bem, trouxe um e aqui, estudo. aqui a gente finaliza, né, Carlos? Então, a gente Isso. finalizou o processo do niche, tá? Dentro dessa linha. Agora a gente vai passar. Pessoal, também, quem quiser já ficar colocando, tem uma sessão já, né, Jaine, de perguntas e respostas, vão colocando no chat que a gente vai abrir esse espaço para que vai abrir espaço de perguntas no final do nosso webinar. Sim. Isso mesmo. Perfeito.
Então finalizamos o processo. Ali aqui a gente trouxe um estudo de caso, né? Tem o link aqui para esse relatório, que é basicamente do The Fear Report ali. A gente até não entrou muito nas nomenclaturas específicas, né? O The Fear é basicamente ali normalmente vai ser o especialista que vai conduzir o análise forense, que pode ser chamado de perito também. E aí, a gente trouxe aqui basicamente até um caso legal que no The Fear Report, os últimos 12 relatórios do The Fear Report, 8 são de análise de ransomware, né? Então, a gente vê exatamente que o tema do webinar está bem ligado com o que está acontecendo no mercado, né? Então, e aqui é um estudo de caso do Black Suit Ransomware, que o pessoal fez análise ali. Então, o acesso inicial foi por um instalador do Zoom. Depois de 9 dias, então, foi executado um malware. E esse malware ali, ele carregou os command controllers, né, os C2, do Cobalt Strike do Brute Ratel para os computadores. Fez uma movimentação lateral utilizando RDP. Utilizou o WinRAR para fazer exfiltração de dados. Tem ali a questão do arquivo zip. E aí, por último, entregou o ransomware para encriptar tudo utilizando o PSExec, né? Então, aqui a gente consegue ver visualmente, né, o que foi acontecendo. Tem o relatório completo ali do The Fear Report. O nome desse relatório é uma call fake do Zoom, acaba com se tornando um ransomware Black Suite, né? Então, a pessoa achou que ia entrar numa call do Zoom, ela baixou o instalador do Zoom que estava modificado para conter esse acesso inicial de ransomware lá dentro. Com acesso inicial, fez o deploy ali do C2, que era o Cobalt Strike e o Brute Ratel. Depois de fazer esse acesso inicial, o atacante então exfiltrou dados ali, utilizando o WinRAR e mandando para um SAS externo dele. E por último ali, encriptou tudo com PSExec, e aí basicamente já era, né? Fez o estrago. Aqui ele fez exfiltração também. Sim, Fez fez filtração ali utilizando o WinRAR para um SAS externo Sim. do atacante, né? Controlado pelo atacante. Essa é a parte mais dolorosa, eu vejo, né? Porque a exfiltração desses dados, porque o atacante ele vai fazer dupla extorsão. Se ele não faz dupla extorsão, ele já está comercializando isso em diversos grupos e fóruns aí da Dark Web. E a gente pega o próprio exemplo, o Telegram. Hoje é onde estão os maiores grupos aí de comercialização de informação. Então, dentro do Telegram, onde nós estamos aí acostumados a acompanhar esses vazamentos que vêm surgindo, né? Perfeito. Perfeito. Isso aí. Agora a gente entra num ponto aqui voltado para a comunicação com as autoridades, né? Carlos, antes de passar a palavra para o Emerson aqui, explica um pouco sobre o formulário de cadeia de custódia, que está ali na direita aqui, esse carinha aqui. Então, a cadeia de custódia, né, como eu comentei lá no início do processo, sempre que a gente coleta uma evidência, a gente tem que descrever o que a gente vai fazer com ela, e por onde é que ela está andando, basicamente, né? Então, aqui a gente anota primeiro as informações, né, qual a empresa que está executando, no caso, normalmente é a Drop, qual o cliente, né? Então, a gente pega lá algum cliente, aqui é o webinar, o cliente, e aí quais as evidências, né? Então, por exemplo, aqui a gente trouxe só a imagem do disco ali, que é a imagem que a gente fez o download. E aqui o que que aconteceu com essa evidência, né? Então a gente fez download do arquivo, a gente armazenou ele aqui num servidor da Drop enquanto ele esperava para análise. Depois a gente botou esse arquivo dentro do Autopsy para extração de dados. Depois a gente fez uma análise automatizada do Autopsy, né? E uma análise manual. E aí por último a gente então deletou esse arquivo, deletou essa imagem. Até aqui essa parte de deletar. Ela normalmente acontece algum tempo depois que o caso já é encerrado, né? Então, existe um período de retenção ali para justamente manter aquela cópia, a cópia no caso, né? Porque normalmente a gente faz essa análise em cima da cópia, e a evidência real, mesmo a evidência real, ela acaba se mantendo para sempre, né? Então, e aí a gente faz a deleção só da cópia que a gente faz. E aí acaba a cadeia de custódia. Aqui, obviamente, ficou uma cadeia de custódia simples, né? Então, é só de exemplo para o webinar, mas ela é importante justamente para as autoridades ter primeiro uma validação, né, de integridade, manter a integridade ali da evidência, e para as autoridades entenderem, né, com o que elas estão tratando ali, qual o hash da imagem, por exemplo, pode ser comparado o hash da imagem, da cópia que foi feita com o hash real do dispositivo, para garantir a integridade, né? E aí, passando para o Emerson, para entender do lado da. Antes de passar, aqui tem de novo, esse formulário aqui ele é bem superficial, né? Mas um ponto importante aqui é da importância desse documento dentro de um processo. A gente trabalha com diversos
diversos clientes, como eu falei, a maioria aí é de incidentes de ransomware que os clientes batem na drop quando está realmente o problema. Né? Os dois grandes clientes que os clientes vêm para a drop é exatamente quando ocorreu um incidente ou quando tem algum tipo de problema de clonagem de site, né? E aí a gente trabalha muito até o tema aí do próprio próximo webinar, que é a questão de que a gente trabalha para fazer os takedown, tirar ele do ar. Mas especificamente aqui, quando a gente faz uma investigação, uma análise forense, investigação, se eu deixo por autoridade mesmo, né? A gente, a maioria dos ataques, por exemplo, ali o Carlos mostrou um caso de um arquivo do Zoom. Mas a maioria dos grandes casos que nós vemos trabalhando vem através de conexões legítimas, né? Então, muitas às vezes por próprios terceiros, conectando por contas que estão autorizadas a entrar dentro do nosso ambiente. E a gente já pegou casos aqui graves que o incidente veio através de um prestador de serviço de tecnologia que fez uma movimentação lateral dentro de um equipamento e foi diretamente no equipamento de um gestor de tecnologia, um gerente de TI de uma empresa, fez o escalonamento de privilégio, comprometeu aquele usuário e começou a fazer um estrago. Já pegamos casos até de disputa políticas internas, vazamento de informações sensíveis, inclusive dentro de órgãos, que teve exfiltração de dados com um viés muito aparentemente político. Porém, a gente não pode acusar nada, a gente só tem que mostrar que saiu. Isso aí quem acusa também deixa aí o lado para as autoridades policiais e também o Ministério Público, enfim, quem for. Ou quem for a fazer a denúncia. Mas aqui tem um ponto estratégico que quando a gente consegue pegar essas evidências, a importância de a gente garantir a integridade desses caras, a gente não dá muita importância para o hash. Mas o hash ele é tão importante porque se eu mudar um bit dessa imagem aqui, se tiver uma defesa dentro de a gente está acusando alguém, se tiver uma defesa no meio do caminho que vai ter que ter acesso também a esses dados, se esse hash não bater, eu já posso inviabilizar uma prova. Me corrija se eu estiver errado, Emerson, né? Mas eu posso tecnicamente inviabilizar uma evidência, né? Como vocês colocaram aí na tela, acho que é importante dizer, né, que o que comunicar e como comunicar são decisões importantes em vários aspectos, né, especialmente hoje no âmbito da LGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que são questões diferentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a resolução número 15 de abril de 2024 da NPD, ela dá um rol de aspectos que tem que ser comunicados lá. Mas quando comunicar né, quando fazer esse processo de comunicação para a NPD, é uma decisão que realmente vai ser do gestor, né? Do gestor da crise em si relacionada ao incidente, especialmente tratando de vazamento de dados. E o que comunicar, por exemplo, quando tiver um crime relacionado e se comunicar, já são parâmetros diferentes, que envolvem justamente esses aspectos que vocês, né, trabalharam até o momento aqui no webinar, especialmente a questão daquilo tudo que foi coletado, a preservação, né, desse procedimento de coleta, seja um dumping de processo, seja um dispositivo, seja uma análise de cabeçalho de e-mail, isso tudo vai ser trabalhado, né, deve ser trabalhado e não só na questão do formulário de cadeia de custódia, né, para ter uma validade posterior também, mas na forma de registro dessa evidência através de um relatório, né, para compreensão de quem for receber. Havendo crime relacionado, seja uma questão de fraude, um estelionato, ou até mesmo um furto mediante fraude, eventualmente, ou até mesmo vazamento de dados e informações,
Quando esse relatório chegar para a autoridade policial, ao Ministério Público, claro, vai ter no início ali uma análise sobre a condição de procedibilidade ou não, ou seja, se é uma ação, se é um crime de ação penal pública incondicionada, que não depende da vontade da vítima de processar, tanto a autoridade policial, o delegado de polícia, quanto o Ministério Público vão dar andamento. Mas se a lei exige que a vítima se manifeste desejando processar os envolvidos, os suspeitos ali, eventualmente delineados, ou para que o suspeito seja identificado, aí sim a autoridade policial vai poder tocar em frente. O que geralmente, né, vai entrar, né, nas informações de um relatório e que poderiam entrar, não só essa parte de forense propriamente dita, né? Vocês mesmos mencionaram aí, que muitas vezes você está coletando informação, está fazendo uma análise, e aí tem um dado diferenciado ali. Pode ser feita uma correlação com dados abertos na internet, a parte de OSINT. É claro que vocês não, em regra, o perito, especialmente o analista forense privado, ele não vai ter acesso a dados cadastrais de aplicações, a logs de acesso, de provedores de conexão e aplicação, por exemplo, que dependem, em regra, né, segundo o Marco Civil da Internet, por ordem judicial. Mas as informações, por exemplo, de um cabeçalho de e-mail, né, a análise ali que vai mencionar, vai ter um mascaramento do e-mail, um spoofing de e-mail, né, como o Carlos referiu. Isso tudo vai constar ali, análise das informações relativamente ao e-mail verdadeiro, eventualmente, os processos envolvidos, o servidor, né, de e-mail utilizado, tudo isso tem fonte aberta para poder mencionar. Então, isso pode constar no relatório sem problema nenhum. Esse relatório vai ser analisado junto com outras informações, os logs analisados, o registro, eventualmente, das situações que envolveram o incidente cibernético, eventual até a ata, né, a ata da reunião da equipe que analisou uma situação, que fez ali um delineamento, uma decisão. Todos esses elementos podem eventualmente fazer parte desse reporte para a autoridade policial e Ministério Público, mas depende naturalmente de uma decisão interna do que encaminhar, como encaminhar. O importante é que esses dados sejam coletados e analisados de acordo com as regras processualmente vigentes, para se tornarem válidas dentro de um processo formal. Então, esse é o principal aspecto aqui que eu trago para vocês em termos de análise e ponderação a partir da minha perspectiva enquanto investigador. Claro que eu estou falando de um mundo ideal, né? É um mundo ideal que a gente vai poder fazer esse tipo de análise aí. Maravilha. Show de bola. Bem, agora já estamos chegando na nossa reta final aqui. A Drop Hill tem esse processo do niche dentro do nosso dia a dia e ao mesmo tempo uma combinação da própria ISO, né? Aqui a gente trabalha na prática, que mostra exatamente. Depois a gente vai disponibilizar para vocês, para todos que se inscreveram também, um datasheet da Drop Hill de investigação forense. Vocês vão receber um e-mail. E também vai estar disponível, até esse é legal a gente falar também, todos os episódios das séries, elas estão sendo publicadas, se eu não me engano, a cada duas semanas. Esse aqui, acho que daqui a 2 semanas vai estar publicado também no nosso canal do YouTube. Tá? Então, quem perdeu as séries anteriores, vai lá no canal Drop Hill, no YouTube, vai poder acompanhar também todos os episódios, né, dentro dessa sequência. Então, a gente acrescentou, né? Fez uma adaptação também, como funciona na vida real dentro da Drop. A gente identifica esse incidente, isso já funciona também quando a gente evidencia através do nosso SOC, por exemplo. Peguei um exemplo lá no início, a gente fala quando é que a gente aciona a investigação forense. Quando a gente tem uma suspeita, tá?
de algum tipo de incidente, ou quando a gente identifica esse incidente. Então, dentro do nosso SOC, identifica que teve realmente foi efetivado o incidente, a gente aciona a área de análise forense para exatamente iniciar o processo de ver qual é o tamanho desse impacto. Tá? Então, a gente vai desde a coleta, a preservação, já desde o início aqui a gente já vai alimentando a cadeia de custódia, tá? Faz a análise, faz o correlacionamento de informações, identifica o que realmente importa, coleta mais evidências também e já gera uma documentação. Essa documentação ainda não é o relatório final. Aqui a gente está falando de uma documentação para ver o que a gente realmente vai fazer. Tá? Qual é o método de mitigação e contenção desse incidente, que daí a gente já está indo aqui, saiu da análise forense, a gente está trabalhando na resposta e recuperação. Tá? Desde a mitigação e contenção, resposta, recuperação em caso de perda, o que a gente consegue também restabelecer de ambiente, apoiar o cliente dentro dessa linha e automaticamente a gente aprender com esse caso, já gerando aí novos casos de uso. E daí, nesse caso, a gente está falando aí, já falando de SOC, que vai ter também um webinar específico sobre isso, onde nós vamos falar sobre, pô, beleza, como é que eu detecto esse incidente novamente para a gente evitar, né? E quais os playbooks e playruns, tá? Que a gente deve seguir para a equipe de detecção e resposta, né? Tipo de resposta a incidentes. Perfeito? E para finalizar, beleza, a gente está com uma demanda gigantesca de profissionais no mercado. Inclusive aqui, antes da gente passar a palavra para o Emerson aqui para finalizar, falando um pouco da WB, é importante falar também que o Emerson e a Drop aqui foi muita parceira dele desde o início, que criou o primeiro Digital Investigation Brasil, né? Posso falar de evento, né, de investigação digital do Brasil, que ocorreu em fevereiro desse ano em Porto Alegre. Agora isso vai se expandir, né, Emerson? Inclusive, tu fez uma postagem, não sei se foi ontem, falando que já está preparando aí o Digital Investigation 2026. A Drop Hill é parceira também, tá presente. O Carlos deu palestra lá também nesse evento. E olha que ele foi pioneiro e acredito foi um sucesso. Eu acredito que o de 2026 vai ser um evento primordial aí nessa área de investigação digital, né? Fala um pouquinho do evento também antes, Emerson. Claro, claro. Vai ser Obrigado legal. aí pela referência. Ali no Instagram, DICB, DICME, né? Digital Investigation Conference Brasil, _oficial. É o perfil oficial do nosso evento. A gente já está iniciando a preparação do evento do ano que vem. A gente vai fazer, em regra, aí, né? Claro que depende do contexto, em Porto Alegre, novamente. Acreditamos, né, que vale a pena manter no estado do Rio Grande do Sul esse evento, pela característica, pelas aplicações. É, a gente quer colocar mais trilhas, né? O objetivo vai ser esse, né? Fazendo um spoiler aqui, porque a gente colocou duas trilhas, uma mais estratégica e outra mais técnica o ano passado. Inclusive o Carlos palestrou na mais técnica, até pelo conteúdo, naturalmente. E aí a gente fiquem atento ali o perfil. Também naturalmente lá no LinkedIn, né? Por favor. A gente vai, inclusive, abrir para submissão de algumas talks, né, temáticas aí. A gente quer focar também na questão do hacking investigativo, etc. e tal. Temas novos aí na questão da investigação digital. E para contextualizar, né, a questão da falta de profissionais, eu acho que é importante, você falou, até falamos lá no B-Site sobre a questão de carreira em OSINT, que é uma coisa que é muito forte na WB, naturalmente. E a gente também está postando a questão de formação de peritos, né? Tanto pela pós, né, de investigação forense, é uma pós bastante direcionada. O Carlos falou aí na questão de veículos, né? Quem hoje, né, trabalha ou tem no processo a questão de forense veicular, né? Forense
em termos de conteúdo, de freada, etc e tal, né, que hoje é importante. Ou até mesmo de um drone, ou de uma geladeira, ou de um smartwatch, né, que a gente utiliza aí no dia a dia. Na Drop Hill, a gente tem uma demanda, surgiu dos últimos. Ano passado e esse ano surgiu demandas muito fortes de análise de segurança também de processos de gestão de vulnerabilidade dentro de ambiente industrial, né? De ambientes Sim. OT, que é exatamente o tema aqui da Uhum. pós, né? Porque esses caras estão sendo alvos, tá? Esses Sim. caras estão sendo alvos, né? Então, é importante bem o tema dentro disso Sim. também. E além disso, a gente está com, para quem não, já tem o pós, não quero buscar a certificação, a gente tem um curso, né, com uma seleção muito grande de disciplinas, com mais de 120 horas focados em peritos em informática e telemática, né, ou seja, uma formação toda direcionada, e temos professores como o Ávila, que tem um software de extração e análise e indexação de dados, o Tom, que é da PC3000, também é uma ferramenta muito boa, só para exemplificar, além de outros profissionais, né, como o professor Jorge Figueiredo, Sandro Melo, dentre outros, que são referências aí em forense, que não vai só de ambiente Windows, né? O professor Erickson trabalha na questão de ambiente Windows, e o professor Sandro Melo trabalha em Linux, que é a parte. Então, são justamente treinamentos, qualificações para que a gente possa preparar realmente uma pessoa para o mercado, né? Então, esse é o objetivo da WB com esses dois cursos aí. É importante falar também que a Drop é parceira quer dizer, a Drop é parceira da WB. A gente tem convênio com eles também, assim como a gente tem Isso. com outras universidades, como o INSPER e também a Unicinos e o Senac daqui do Rio Grande do Sul, mas o INSPER em São Paulo. A WB também é uma instituição que a Drop é parceira, e também nós temos colaboradores que já são formados aí pela WB, fizeram seus cursos de pós, que fazem parte do time da Drop. Tá? Gente, a gente estourou nosso time aqui. Eu quero. A gente vai entrar agora, vai seguir na perguntas e respostas, e na sequência, aí a gente vai finalizar aí a questão das perguntas e respostas, finaliza a gravação e vamos aí para uma série de sorteios, exatamente. Ó, o Emerson está já com o livro dele, para não falar aqui, ó, eu tenho esse livro, tá? Só que eu comprei, né? Eu comprei esse livro, mas também está autografado aqui pelo nosso amigo. Né? Esse aqui é o quinto livro que eu tenho dele. Pô, o cara não sei como consegue administrador do tempo, né, velho? Enquanto você vai organizando aí, eu respondo a pergunta do Diego Duarte, pode ser? Ah, pode Tem ser a sim, ver a pode ser sim. questão da investigação de cibernéticas transnacionais, como as autoridades lidam com diferenças legais entre países na obtenção de provas digitais. Isso tudo faz parte de um procedimento, Diego, de cooperação penal internacional, que obedece regras de direito internacional, naturalmente. Então, a gente primeiro verifica se o país tem acordo bilateral, faz parte de um tratado com o Brasil, para poder encaminhar via Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça um pedido de cooperação, né, seja de dados cadastrais, seja de obtenção de logs, informações de conteúdo, por exemplo, de acordo com a legislação. É claro que chegando lá, a autoridade que receber isso também vai avaliar, de acordo com a legislação do país, se tem possibilidade de entregar o dado ou não. Por exemplo, se é uma autoridade que hoje faz parte que também assinou a Convenção de Budapeste, é bem provável que a gente tem que adaptar os conceitos, naturalmente, à Convenção de Budapeste para poder obter, né, a resposta por lá também, e verificar se já foi incorporada a legislação, por exemplo, da Convenção lá naquele país destinatário. Tem mais alguma pergunta, Jaine? Aqui no chat não, Manuel, e na abinha de perguntas e respostas também não temos nada. Eu dei mais uns minutinhos para o pessoal se cadastrar ali antes da gente realizar o sorteio.
Ah, perfeito. Gente, então nesse meio tempo, assim, a gente vai encerrar a gravação, tá? Porque isso aqui vai para o nosso YouTube oficial. Agradeço imensamente. Seguem a Drop Hill aí nas redes sociais. Tem meu Instagram também, que é Manuel Sec. Tem o do Emerson também. Emerson tem o Instagram. Emerson Vent, Emerson WENDT, bem como tá aí na tela, né? Lá no Instagram. Tô colocando no chat aí que o pessoal pediu, né? Não só o Uhum. curso, como também a pós, para o pessoal dar uma olhada, conversa lá com a equipe, naturalmente, né? E, e aí eu converso lá com o Lucas, com a Ana, diz que assistiu a live, o webinar da DropReel e pede um bom desconto lá, Olha aí, uma ó. bolsa aí. Olha, vamos criar. Aqui, eu vou criar. Fala que o cupom é. Tem até um. Bota o Tá, código DropWB. Hã? Tá boa, ali, ó, boa, no chat, ó. vou pedir para criar agora. DropWB tem desconto aí na WB Educação. Sem o hashtag, tá? Sim, eu boto o hashtag. Sem o hashtag. Sem o hashtag. Jane, pode parar a gravação para nós? Claro, só um minuto. Perfeito, eu já vou puxar aqui o nosso famoso sorteador. Sorteador aqui. Todo mundo já se cadastrou? Sim, Manuel, tu pode colocar aí o número de 1 a 28, por favor. 28. Pô, deu uma queda aqui significativa, hein? Chegamos num pico aqui de mais de 50 participantes. O webinar foi muito bom hoje. O que vai ser o primeiro sorteio? O primeiro sorteio é o kit chimarrão, que é uma bomba e uma cuia. Isto. Pode Vamos sortear, por favor. lá. Número 19. Número Número 19 19. é o Márcio Hoppen. Márcio Ropen. Parabéns, Márcio. Pode colocar no chat aqui depois o nome dele. Ok. Vamos pro próximo. O Ele próximo pode. Eu repito o número dele ou não? pode repetir, aham, não tem problema. Será que ele pode ganhar 3 brindes aí? Sortear. Deixa eu ver aqui. Voltar para o O, sorteador. tive Oi. autorização aqui, Manuel. Depois, no final, você pode sortear uma bolsa de 60% da pós de Forense Mobile e Olha IoT. aí, cara. É. 60%, Show. pô. Bacana, Emerson. Bacana. Qual é o número mesmo, Jane? O Jane, número é de 1 a 28, Manuel. 28. Vamos pro próximo. O que que é? É a caneca da Drop, a famosa. Famosa essa aqui. Todo... Isso aqui a gente tem que mudar, hein? Vamos lá pro próximo. Número 9. O ganhador 9 é o Guilherme Zaleski. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Vamos agora para O o livro, Emerson, o que a gente começa? O livro O ou o livro. livro? Vamos para o livro, que é exatamente o tema da nossa série, Hansel 360. Número 3. Número 3. número 3 é o Patrick Arendi. Maravilha. E Parabéns, para Beleza, Patrick. parabéns, finalizar, Patrick. 60% de bolsa aqui, ó. Não. Número 26. Número 26. Só um momento. O número 26 é o Luiz Henrique Leideme. Não sei se eu falei correto, mas parabéns, Luiz. Parabéns, gente. Pô, agora que eu vi que o Patrick ganhou aqui, né? Pô, show de bola. Gente, muito obrigado pela Parabéns. presença de todos. Parabéns a quem participou. Seguem lá a Drop Hill nas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Nós vamos estar aí semana que vem. Vamos estar falando o 12º episódio da série Hansel. A gente vai estar falando sobre o Thread Intel. Vamos falar de OSINT. Vamos falar exatamente de ficar monitorando o cyberespaço,
e protegendo as informações de nossas organizações. Gente, muito obrigado. Obrigado, Emerson, pela tua disponibilidade. Obrigado, Obrigado, grande Carlos. abraço. Obrigado, Jaine. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia a todos. Tchau, pessoal. PH, Obrigada. tchau, pessoal. Até mais. Tchau.